Olá, pessoal da turma de comportamento organizacional, tudo jóia, gente? Nós vamos começar hoje com alguns recados, ok? Eu estou postando essa aula para vocês com algum atraso, né? Que era a nossa aula assíncrona do dia 26, eu estou postando com algum atraso, né? Mais uma vez aí, enfim, não justificando, só explicando, né, o porquê. Eu tive novamente um problema com os portais de gravação. O meu computador me obrigou a fazer a atualização aqui do Windows, né, gente? Você sabe como é que é. Tá tudo certinho, tá tudo funcionando, tudo direitinho. E ele começa com aquela insistência que precisa trocar o Windows 10 pelo Windows 11. Eu caí na besteira de autorizar e depois disso, nenhum dos portais aí, nenhum dos aplicativos de gravação de tela que eu tinha tá funcionando com o Windows 11, né? Eu acabei tendo que voltar para o Loom, fazer uma gambiarra, pagar uma mensalidade no Loom para conseguir ter os vídeos e depois passar para o YouTube. Está me dando um trabalho, mas estamos conseguindo operar aí da metade da semana para cá. Ok, gente? Então, é a explicação, né? Não é a justificativa do porquê do atraso dessa postagem, tá certo? Esse é o recado número 1. Recado número 2, pessoal, é que por causa disso, não apenas por isso, mas também por isso, eu vou adiar a nossa prova, que estava marcada no cronograma para o dia 3 de julho, né, sábado. Eu vou adiar essa prova para o dia 10 de julho, tá certo? No outro sábado. Então, no dia 3, nós vamos ter uma grande revisão feita em cima da prova. Eu já vou ter a prova pronta, e eu vou fazer a revisão em cima de cada ponto, de cada questão da prova. Então vocês vão perceber que cada assunto que eu estiver falando muito nele, cada etapa aí da matéria que eu estiver falando com mais detalhe, é porque é algum item que cai na nossa prova, tá certo? Então essa revisão do dia 3, que vai ser síncrona, vai ter essa lógica, tá bom, gente? Então o recado número 2 foi adiamento da prova e o, o, a nossa revisão aí no dia 3, tá certo? Feita já sobre a prova feita. Recado número 3, a nossa prova vai ser escrita, né, de texto corrido. Vocês vão ter um prazo aí um pouco mais de 24 horas para fazer essa prova, tá certo? Eu vou postar ela para vocês, vamos supor, na sexta-noite, e vocês vão ter, sei lá, até o domingo de manhã para me entregar. Eu vou dar um prazo assim um pouco mais de 24 horas, tá certo? E no nosso horário de sábado, dia 10, eu vou estar disponível para tirar dúvidas sobre a prova. Não dúvidas sobre a matéria, porque essa aí vocês já, né, já vão ter estudado, mas dúvidas sobre a prova, caso vocês venham a ter, tá certo? Eu vou estar disponível, no nosso cronograma tá lá, né, que o dia da prova é síncrona e assíncrona. Então ela é síncrona porque eu vou estar lá ao vivo, e é assíncrona porque vocês não precisam vir entrar na sala, não precisam me conectar se não quiserem, tá bom? Apenas se vocês acharem necessário, e eu vou estar lá disponível sincronamente, tá certo? É, e recado número 4 e último, né, como é que vocês vão estudar para essa prova? Vocês vão ler os esquemas de aula que eu estou postando no sistema, tá certo? Hoje, junto com esse, vocês vão estar vendo esse vídeo aqui no YouTube, porque vocês já vão ter acessado o esquema de aula com o link para o YouTube ou os links para o YouTube. Então vocês vão ler os esquemas de aula com muita atenção, eles são muito mais do que tópicos, eles têm explicações ali, e vão assistir às aulas gravadas. Isso é essencial, tá bom, gente? Porque aí é que estão, na aula gravada, é que estão os exemplos, né? A forma de trabalhar com cada assunto, né? Então o entendimento, ele está na aula gravada, ok? E isso aí eu dou certeza para vocês que nós já temos aí a gravação de todo o conteúdo que vai ser da prova,
tá certo? Então, qual vai ser esse conteúdo? Nós temos 2 esquemas de aula bem grandes, com muito conteúdo, que está lá colocado como aula 2 e aula 3, tá certo? Na aula 2 está lá como valores, atitudes e valores, atitudes e satisfação, fui consultar aqui, né? Que é uma grande aula que eu dividi aqui em duas semanas, né, tem muito conteúdo ali. E a segunda aula também é muito grande, né? Que está lá, a aula 3, que é personalidade e motivação. Nós vamos ver hoje uma boa parte dela, tá? Se ficar extenso demais ou se ficar complexo demais, a gente pode terminar de ver no dia 3 também, de forma síncrona, tá certo? Eu vou ver aí o tempo que vai ficar a nossa gravação, né? Como é que vai ficar a exposição aí desses conteúdos, e aí eu posso sim deixar uma parte para o dia 3 na aula síncrona, tá certo? 3 de julho a gente concluir esse conteúdo. Então são 2 esquemas de aula muito grandes, com muito conteúdo, né? Que vão cobrir aí toda a nossa primeira parte do semestre, tá certo? Toda a nossa parte de comportamento individual, tudo aquilo que está focando no indivíduo. Dessa parte para frente, nós vamos partir para grupo e estrutura, tá certo? Então nós vamos fechar aí essa primeira parte do nosso conteúdo. Agora eu vou compartilhar a tela com vocês, já dei todos os recados. Prontinho, pessoal. Então começamos aqui, né, com essa nossa, que eu estou colocando como aula 3, mas na verdade, pela quantidade de conteúdo, cada uma dessas aulas ocupou 2 semanas, né? Então vamos começar aqui, né, ver essa nossa aula 3 sobre personalidade e motivação. Primeiro item que nós vamos ver aqui é uma parte, talvez vocês já tenham visto isso aí na metade do curso, mas eu acho interessante fazer uma retomada aqui para poder lembrar para quem já viu, e por acaso se vocês não tiverem visto a matéria dessa forma, é bom que a gente faz um nivelamento aqui, né? Então, essa primeira parte sobre personalidade, ela é menor, ela é mais resumida, mas é bom a gente ter isso em mente. Qual que é a ideia, pessoal? Então, alguns conceitos aqui rapidinho, tá? Nós partimos do pressuposto de que cada indivíduo tem uma personalidade e que cada personalidade é única, tá bom? Então, cada pessoa, né, do ponto de vista individual, ela vai ter um comportamento próprio, ok? Diferente dos demais. Isso, claro que nós sabemos aqui, é um fator, né, que dificulta, um dificultador, né? Porque se nós vamos trabalhar com grupos de pessoas e cada pessoa tem uma personalidade diferente, tem características aí que são únicas e são próprias, né? Isso já é um dificultador para a gente começar. Porém, não podemos abrir mão desse problema, né? É o que eu sempre falo: problema você não escolhe, problema você resolve, tá certo? Então, nesse sentido, vamos encarar essa situação aqui da diversidade das pessoas, né, das diferenças de personalidade, da melhor maneira possível. Nosso objetivo aqui, gente, né, são 2 em relação à personalidade. Entender a personalidade para conseguir produtividade, né, senão esse conteúdo não estava aqui no curso de administração. Então, estamos voltados aqui para entender o indivíduo, para que o indivíduo produza mais e melhor dentro da organização, tá certo? E também para que o indivíduo tenha relações mais produtivas, mais harmoniosas aí dentro do ambiente de trabalho. Então nós temos esses 2 focos, tá certo? Produtividade, para
para que essa pessoa, esse indivíduo consiga render mais no trabalho, e as relações interpessoais para que essa pessoa consiga trabalhar em equipe, que ela não seja aí um dificultador. Então, nós estamos voltados para esses dois objetivos, tá bom, pessoal? Só lembrando aqui sobre a prova, gente, não é um recado, não, mas é só um toque, né? Vocês veem que eu coloco muitos conceitos aqui, né, gente? Mas eu não quero que vocês fiquem decorando isso e nem é isso que eu vou pedir na prova, né? Não vou colocar lá por que os estudos de produtividade, de personalidade estão dentro da administração. Aí vocês têm que escrever lá para obter melhor produtividade, melhores relações interpessoais. De jeito nenhum, viu, gente? Eu nunca vou pedir essa decoreba, então vocês nunca têm que decorar. Mas vocês têm que entender o funcionamento, ok? Eu vou passar para vocês, por exemplo, uma situação, minhas provas sempre são assim, né? Uma situação, um problema ali, e vocês já têm que estar com isso na cabeça. Olha, as pessoas ali pensam diferentes, elas têm personalidades diferentes, isso já é um fator que leva à dificuldade desde o início, então provavelmente a solução pode ter a ver com isso, né, com as diferenças de personalidade entre as pessoas. Entenderam, gente? Esse raciocínio que eu quero que vocês desenvolvam. É saber que por detrás de uma situação do dia a dia existe uma teoria que explica isso e que dá solução para isso. Tá certo? Então é sempre aplicando a teoria em uma situação concreta, uma situação prática. Sempre. Ok, pessoal? Então, muito provavelmente, e vocês têm um prazo aí, né, para poder consultar, inclusive, vocês vão ter mais de 24 horas para fazer a prova. Então, né, não fazem sentido eu pedir um decoreba. Mas lembrem que vocês têm que aplicar o conceito. Quando eu dou as provas no presencial, gente, eu sempre coloco ali no cabeçalho da prova os conceitinhos principais, para ninguém ter que decorar, tá certo? Mas não adianta nada ver o que está escrito ali se você não entende o raciocínio, você já não entendeu o raciocínio antes, você não sabe como funciona, tá certo? É o que vale também para a prova à distância. Não adianta nada ir lá consultar e ver o que é o conceito se você não aprendeu como que ele funciona, qual que é a dinâmica dele, como que ele funciona na prática. Então, é isso que eu vou querer, tá bom, pessoal? É isso que eu vou querer. A aplicação do conceito em uma situação aí que eu estou passando para vocês, tá certo? Então, pessoal, tá? Então, quando eu estou falando aqui que a personalidade, né, vai ser utilizada com essas finalidades, é para vocês saberem mesmo. Não é para ficar decorando, não. Então, a primeira afirmação que eu faço aqui, a primeira coisa que a gente pode ter com certeza sobre a personalidade é que cada pessoa tem uma. Cada personalidade é única, tá? E por que ela é única? Né? Não é porque nós somos especiais, né? Porque cada um é especial, não. É porque cada pessoa passou por uma trajetória, né, que dificilmente outra pessoa passou por uma trajetória idêntica. Dificilmente não, é impossível que isso tenha acontecido. E se tiver acontecido, por acaso, é muito difícil que essa outra pessoa vá lidar da mesma forma com os mesmos acontecimentos. Então eu coloquei uma lista aqui, gente, só para... Eu não vou ficar explicando isso, porque é só uma ilustração mesmo, né? Mas os elementos que interessam para a gente aqui mais profundamente, eu vou explicar ao longo da aula, né? Então você pensa, cada pessoa tem uma combinação aí na sua trajetória de vida, né? De necessidades, motivos, defesas, fantasias, sintomas, medo, ansiedades, entendeu? Isso aí, cada pessoa são aspectos externos, né, que a pessoa percebe do mundo e aspectos internos ali de como que ela processou essas coisas, tá certo? Isso não repete em duas pessoas, portanto nós temos essa afirmação de que a personalidade ela é única para cada pessoa. Então, vocês batem o olho aí num grupo de 20, 30 pessoas, vocês podem saber que cada uma tem uma personalidade, cada uma passou por uma trajetória diferente e que cada uma está tendo uma visão diferente daquilo ali, tá bom?
Depois, pessoal, entrando um pouco mais nesse detalhe, o que, que é a nossa segunda afirmação aqui, nosso segundo ponto aqui sobre personalidade? Nós temos dois fatores. Um que eu já comentei com vocês, que é a trajetória pessoal, ou seja, aquilo que a pessoa vivenciou, mas existem também elementos físicos que estão envolvidos com isso, que também, né, são diferentes para cada pessoa, tá certo? Então, o que, que eu estou querendo dizer? Não é aquilo que muita gente das ciências biológicas diz que nós já somos programados ao nascer, né? Que o nosso DNA já diz o que, que a gente gosta, o que, que a gente não gosta, o time que a gente vai torcer, o político que a gente vai votar. Então, o pessoal aí das biológicas entrou nessa onda aí já tem uns anos e já acredita, né, que o nosso DNA já diz a profissão que a gente vai escolher e tudo. É exagero, né, pessoal? Exagero. Não, de forma alguma, né? A gente tem muita margem para escolha ao longo da nossa vida. Porém, também não podemos deixar de considerar que algumas habilidades nossas, elas já estão presentes na gente quando a gente nasce, tá certo? Algumas habilidades e algumas dificuldades nossas, elas já estão aí quando a gente nasce. Se nós desenvolvemos nossas habilidades, algumas habilidades que já estão com a gente, né, que são características físicas, né, da gente, nós vamos ficar muito bons nisso, ok? E se a gente investe ali nos nossos pontos fracos, a gente pode recuperar um pouco dessa dificuldade, apesar de que nós nunca dificilmente nós vamos ser referência nisso, que a gente tem alguma limitação, né, de nascença, vamos dizer assim. Eu vou dar um exemplo que sou eu, por exemplo. Né? Eu tenho uma dificuldade com números, né? Com exatas, né? De nascimento. É um grau muito leve de descalculia, que chama. Eu tenho uma dificuldade maior do que as outras pessoas para tratar com números. Quer dizer que eu não sei fazer uma conta? Claro que não. Quer dizer que eu não fiz todas as disciplinas de exatas que eu precisei fazer e não fui aprovado em todas elas? Claro que eu fiz isso tudo e passei por isso tudo. Mas eu tive que fazer um esforço muito maior do que as outras pessoas para conseguir chegar no mesmo ponto que as outras pessoas chegaram, né? E para eu aprender esses conteúdos, eu não vou pegar de primeira igual outras pessoas pegam. Então eu tenho que fazer um esforço muito maior para eu poder acompanhar a turma, né? Quando eu era aluno da administração. Não quer dizer que eu não possa trabalhar com isso, mas eu vou ter uma dificuldade muito maior para poder fazer isso. Eu até trabalho bastante com números, para falar a verdade, já fiz pesquisas aí com base de dados numéricas aí muito grandes e de uma forma satisfatória, eu cumpro com a minha tarefa, né? Mas eu tenho plena consciência de que eu estou fazendo um esforço aí muito maior do que as outras pessoas para poder conseguir trabalhar com isso. Inclusive, eu procuro sempre evoluir nesse meu ponto fraco, né, para poder suprir essa carência. Tá certo? Então, o que, que eu estou colocando com vocês? Algumas pessoas vão ver uma equação ali, né, vão aprender aquilo ali com muita facilidade, porque é uma característica física dessa pessoa. Outras pessoas vão ter dificuldade com a interpretação de texto. Né? Você tem que desenhar ali uma casinha para a pessoa saber que é uma casinha, enquanto uma conta de matemática ela faz até dormindo. São características que algumas pessoas têm, que outras pessoas não têm, né? Isso aí vai ser próprio de cada pessoa. Mas não quer dizer, né, que você não possa melhorar nas suas limitações e que você não possa cumprir tarefas dentro disso. O que eu estou colocando aqui, existe uma predisposição física que facilita algumas tarefas e dificulta outras, tá certo? Isso vai ter um impacto na nossa personalidade, sim, ok? É, que é algo que já está conosco quando a gente nasce, tá certo? Talvez hoje em dia aí eu já tô viajando aqui, tô tentando imaginar um pouco mais o exemplo, né? Talvez hoje em dia eu até procure um pouco mais as, as, as
questões aí exatas, né? Eu talvez até procure um pouco mais trabalhar com isso, só para eu poder desenvolver mais essa capacidade do que eu procuraria, do que eu precisaria procurar normalmente, para ser bem sincero. Eu acho que eu fico me testando para conseguir crescer nesse ponto, né? E para sentir segurança nesse ponto, né? O que acaba definindo o meu comportamento, né? Procurar me superar nesse ponto aí, que é uma dificuldade que eu tenho. Ok, gente, eu estou dizendo isso, tá certo? É uma característica que é própria da pessoa, nasce com a pessoa e que tem uma certa relação ali, uma certa interface com o comportamento da pessoa. Tudo bem? Não significa uma limitação, significa uma dificuldade um pouco maior, que alguns têm, outros não têm, e que isso acaba impactando no comportamento, principalmente nesse comportamento que nos interessa aqui, viu, gente? Não é nosso interesse aqui entrar em detalhes sobre a vida pessoal, a personalidade nesse sentido não nos interessa. Nos interessa aqui a personalidade que impacta na produtividade e no relacionamento com os colegas de trabalho. E sim, essas características aí de nascimento, elas têm um impacto nessa parte da personalidade que nos interessa. Aqui, pessoal, né, eu estou colocando exatamente esse ponto que eu falei com vocês, tá? Em cima das nossas características biológicas, né, de nascença, né, que eu falo habilidades e dificuldades que nós temos aí já de princípio, nós vamos agregar a nossa trajetória de vida, que em boa medida, né, a trajetória é influenciada por essa questão biológica aí que nós temos, né? Então, o segundo ponto é esse. O terceiro ponto, gente, que também não é uma surpresa muito grande para vocês, mas eu acho bom colocar isso aqui de forma formal, né? Porque faz parte do nosso conteúdo fazer esse nivelamento aí com o que vocês já tiveram. A personalidade, gente, ela determina o nosso comportamento, tá certo? É quase que a expressão do nosso comportamento, da nossa personalidade é o nosso comportamento. Dizendo a mesma coisa de outra forma, nós nos comportamos de acordo com a personalidade que nós temos. Tá certo, pessoal? Por isso, gente, que esse assunto aqui está dentro do conteúdo da disciplina, né? Porque o nosso comportamento no ambiente de trabalho, assim como em todos os outros, família, amigos, escola, né? O nosso comportamento no ambiente de trabalho, ele deriva, ele é uma representação, né? Ele entra na prática, né? No concreto, na realidade, através do comportamento que a gente tem. Então, se eu quero entender por que essa pessoa não consegue trabalhar em equipe, por que essa pessoa cria problema com os colegas de trabalho, por que essa pessoa tem dificuldade em passar informação e tal, nós temos que olhar para a personalidade dela, tá certo? Aí está a explicação, para falar a verdade, né? E só ligando com aquele ponto que eu falei no início do semestre. Eu sempre falei com vocês que nesse assunto de comportamento humano tem muita gente que fala, que dá palestra, que vende curso sem o menor fundamento e vejam aqui, aí eu dei os exemplos para vocês, né, de alguns desses, entre aspas, né, não tem problema nenhum em usar essa palavra, mas é uma expressão mais informal, né, esses picaretas, porque falam a coisa sem embasamento nenhum, sem responsabilidade nenhuma, para ganhar um dinheiro ali, ir embora e deixar, né, todo mundo com o problema do jeito que estava, né. Vocês veem como é fácil a solução, entre aspas, que eles dão para esses problemas, né? E como é difícil, na realidade, como dá trabalho a gente poder entender a mesma coisa, só que entender de uma maneira certa, correta, né?
tem que entender, tem que pegar o embasamento teórico que vocês estão pegando aqui, tem que aplicar esse embasamento e quando dá certo você entende o comportamento dessa pessoa, desse indivíduo, tá certo? E aquela história de dizer que fulano parece um dinossauro, fulano parece um cachorro, um leão, não sei o quê, né? Ou aquele livro que eu falei para vocês, né? O que podemos aprender com os pombos. Aí você lê lá as histórias dos que os pombos fazem para você resolver os problemas da sua equipe. Essas picaretagens aí, gente, não tem o menor embasamento. Agora vocês estão vendo aqui, né? O grau que a gente tem que ter de investimento teórico para entender o porquê que aquela pessoa ali não se adapta na equipe, porquê que ela não consegue trabalhar a equipe. Tem nada a ver com pombo. Tem nada a ver com pombo. Ok? Tem a ver com toda essa leitura que a gente está tendo aqui, que não é uma coisa intuitiva, né? Não é uma coisa muito simples, mas que é o que resolve o problema. Então, não tem outra escolha. Tá certo? Então, o terceiro ponto que eu estou colocando com vocês aqui é esse, ó. O comportamento da pessoa, do indivíduo, ele está baseado na personalidade desse indivíduo. Então, nós temos que olhar esse assunto de frente, nós temos que encarar esse assunto de frente, que é a personalidade, e procurar entender a personalidade da pessoa até certo ponto, né? Porque muitas vezes você tem uma equipe grande, não dá para ficar fazendo essa análise muito profunda de cada um, mas alguma análise nós temos que fazer, mesmo que ela seja mais resumida, né? Então, para poder entender o comportamento, né? O sentido do comportamento dessa pessoa e para poder dar uma solução para isso, né? Que é o nosso objetivo. Então, estou colocando aqui, ó, nos comportamos de acordo com a personalidade que temos. Simples assim. Entender a personalidade, entender o comportamento, resolver o comportamento tem que passar pela personalidade, tá certo? E aqui está colocando também, né? Se nós temos personalidades diferentes, se cada pessoa tem uma personalidade diferente, essa parte é muito legal de pensar. Se cada pessoa tem uma personalidade diferente e se a gente se comporta de acordo com a nossa personalidade, então nós temos que cada pessoa tem um comportamento diferente, ok? Porque cada pessoa tem uma personalidade diferente. Ué, professor, mas às vezes a gente vê o grupo fazendo tudo igual, né? Ou então aquela pessoa que é famosa, Maria vai com as outras, como diz o ditado antigo, né? Ela vê o que os outros estão fazendo só para poder ir lá e fazer igual. É, estão tendo um comportamento igual. Como é que você diz que cada um tem um comportamento diferente? Gente, as pessoas podem até fazer a mesma coisa, tá? Mas o raciocínio é diferente, tá certo? Um pode estar fazendo para tentar ganhar uma promoção. O outro pode estar fazendo porque tem preguiça de propor uma inovação, tem preguiça de propor uma mudança. O terceiro pode estar fazendo porque está com vergonha de ser o diferente. Então eu vou fazer para poder ficar igual e sumir na multidão. As pessoas podem até estar fazendo a mesma coisa, mas a motivação, o raciocínio, a lógica é completamente diferente para cada um. Então, é uma ilusão, às vezes, né, de achar que está todo mundo pensando igual e está todo mundo fazendo a mesma coisa para ganhar a mesma coisa, tá certo? Com os mesmos objetivos. Tem muito mais dificuldade aí, dificuldade não, muito mais complexidade aí do que parece, tá certo? Então, sim, nosso terceiro elemento aqui é que o comportamento da pessoa é determinado pela personalidade da pessoa. Portanto, as personalidades são diferentes, os comportamentos são diferentes, pelo menos em uma parte desse comportamento, né? Que seja aquela parte que está aqui dentro da cabeça. Tá certo? Uma quarta afirmativa aqui, tá? Nesse resumão nosso sobre personalidade, né? Personalidade pode mudar durante a vida da pessoa, tá certo? Porque, inclusive, eu falei com vocês que a gente constrói a personalidade ao longo da vida com as experiências que nós vamos tendo. Então, beleza, faz sentido que a personalidade continue mudando ao longo do tempo. Mas
existe um determinado momento em que ela se estabiliza e desse momento em diante as mudanças ficam muito mais difíceis de acontecer e quando acontece elas são bem menores, tá certo? Então nós vamos aí passando pela infância, adolescência, chegamos em um momento em que a personalidade encontra aí um, uma estabilização, um momento aí mais consolidado, né? E a partir desse momento as mudanças de personalidade elas são mais difíceis, elas são mais lentas e pode ser até que elas não aconteçam. O mais comum é que elas não mudem muito a partir desse ponto, a menos que aconteça algum grande choque aí na vida da pessoa, aí você pode ter sim uma mudança radical. Mas via de regra, é, essas mudanças são pequenas, né, a partir de um certo ponto aí da vida adulta. Aqui é o que eu coloquei, ó. Traumas, eventos chocantes podem ocasionar mudanças de personalidade ao longo da vida, mas são acontecimentos extraordinários, tá certo? Quando nós estamos falando aqui, principalmente de adultos no ambiente de trabalho, então nós vamos trabalhar com pessoas que têm a personalidade mais estabilizada, tá? E que, se acontecerem mudanças, são mudanças pequenas. Então a gente não considera muito aqui essa questão das mudanças, não, viu, pessoal? Elas são incrementais, é o que chama. Nenhuma mudança radical aí da água para o vinho a gente espera que aconteça, não. Bom, então nós temos essa ligação aqui entre personalidade e comportamento. Aí é o que eu tinha falado antes, né? Se você quer conhecer a personalidade de uma pessoa, uma forma mais simples, mais fácil é observar o comportamento dessa pessoa. Eu já até comentei com vocês isso em outras partes da matéria. Escutar, né? Conversar aí no sentido de dar um espaço para a pessoa explicar o porquê do que ela está fazendo, né? Dar um espaço, observar mesmo, de ver, de tentar achar um sentido aí entre o que a pessoa está fazendo, né? E nós sabemos que o que ela está fazendo é reflexo do que ela está pensando, é reflexo da personalidade dela. Então, primeira parte aí eu já estou começando a dar a solução para vocês, viu, pessoal? Primeira parte aí dessa solução que eu estou passando para vocês. Tudo bem, cada pessoa tem uma personalidade diferente enfim, isso é uma dificuldade. Mas para solucionar, a gente pode dizer a mesma coisa, né, de trás para frente. Se eu observo uma pessoa, eu já sei que tudo que ela faz, tudo que eu posso ver, é uma ilustração da personalidade dela. Então, o que está por fora, gente, é uma ilustração do que está por dentro. Tá certo? Então, já facilita muito para nós. Muita coisa que seria difícil a gente perceber, a pessoa acaba colocando para fora de alguma forma. Tá? Alguns elementos, gente, pode acontecer, aliás, costuma acontecer, que a própria pessoa não conheça sobre ela própria, né? É o que eu estou colocando aqui, ó. Inconscientes, ó. Elementos da personalidade que são extremamente profundos, ou seja, inconscientes. E a própria pessoa não tem muita clareza daquela parte da personalidade dela, tá certo? Nós vamos falar sobre isso com mais detalhe mais para frente na matéria, tá certo? Dentro dessa matéria aqui de indivíduo ainda, nós vamos falar disso mais para frente, tá certo? Mas o que nos interessa aqui é que existem mecanismos para poder observar esses elementos da pessoa que muitas vezes a própria pessoa não tem conhecimento sobre ela mesma, tá? Mas isso aí, pessoal, não é uma coisa do dia a dia, não, viu? Isso não é uma coisa. Isso aí são para casos mais complexos, situações muito especiais que você precisa mesmo ter conhecer essa pessoa um pouco melhor, talvez até conhecer coisas dela que ela mesma não entende muito bem ou não conhece muito bem. Então,
existem casos específicos que são feitos testes de personalidade para você poder observar com mais detalhe, mais por dentro aí a personalidade dessa pessoa e aí entender o comportamento dela um pouco mais, tá certo? Mas antes de chegar nesse momento aqui, eu já posso passar para vocês uma informação que é básica, que é o arroz com feijão e que resolve a maioria dos problemas do dia a dia, tá? Na relação aí com os indivíduos. Observação. Observação e escuta. Tá certo? Se a gente escuta as pessoas, se a gente observa as pessoas, nós conseguimos sim captar muito da personalidade dela, porque o que ela está fazendo, o que ela está expressando, o que ela está falando, é, na verdade, é uma boa parte da personalidade dela, tá certo? É a parte mais ilustrada, a parte que ela coloca mais em evidência, assim, né? Quase que desenhando para a gente entender, igual eu dei naquele exemplo. Então, observem, pessoal, porque vocês não perdem nada com isso. Tudo que vocês estão vendo ali é uma parte da personalidade da pessoa. Então, por exemplo, a pessoa que chega, faz questão de cumprimentar todo mundo, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, antes de ir trabalhar, entendeu? Isso aí é uma característica da personalidade da pessoa, tá certo? Que ela está dando essa informação de bandeja aí para quem quer ver. Né? No nosso caso, que nos interessamos pelo assunto. Já o outro que entra, vai direto em linha reta para a mesa ali, senta ali, o computador vai trabalhar, não dá bom dia para ninguém. Tá dando uma informação gigante ali sobre a personalidade dele também, tá certo? Basta observar, captar essa informação que ela tá aí disponível, né? De bandeja para nós, tá certo? Então o que a gente vê por fora é coisa que existe por dentro da pessoa, tá certo? Isso, enfim, vai ajudar a gente a montar o quebra-cabeça aí desse indivíduo que for do nosso interesse compreender, né? Aqui, pessoal, dentro da administração, né? Talvez vocês já tenham visto isso, mas eu tô fazendo recuperando esse ponto aqui, né? Que inicialmente, né, não existia essa visão dentro da administração, dentro da teoria da administração, de que as pessoas seriam diferentes e de que as pessoas podiam reagir de formas diferentes aos mesmos estímulos, né? Então, o que eu estou colocando aqui é que as primeiras escolas da administração científica, não consideravam essas diferenças entre os seres humanos, então ofereciam um tratamento uniforme para todo mundo, né, de forma que, considerando aí que as mesmas ações, os mesmos estímulos, iriam gerar uma resposta. O que é isso, gente? Olha só. Vou deixar esse anúncio aí, cada vez que eu fecho um, abre outro. Iriam gerar respostas idênticas para todo mundo, tá certo? O que, de fato, não acontece, né? Mas, enfim, né? Vamos dar um crédito aqui, né, para os primeiros grandes autores, né, o Taylor e o Fayol, porque eles já fizeram um trabalho muito grande, já fizeram um trabalho muito importante aí nessa época, né, pouco mais de 100 anos atrás, né? Então a gente imaginar que eles tivessem também essa visão, né, do indivíduo, do detalhe do indivíduo, já é pedir muito deles, né? Eles já fizeram obras aí muito importantes que têm validade para a gente até hoje, né? Então vamos pegar leve com eles aí. Tô só marcando a informação que de início a administração não fazia essa leitura aí do indivíduo, né? Depois, algumas décadas depois, é que nós começamos, né, a Escola das Relações Humanas, que começou a perceber, inicialmente, que as pessoas eram diferentes e que iam reagir a estímulos diferentes e começou a investir nessa linha de pesquisa, né, que é onde que é onde nós estamos hoje, que é onde está essa disciplina hoje. Então isso apareceu na administração algumas décadas depois, aí já caminhando para metade do século XX, década de
30 principalmente, tá certo? Então aqui interessa para a gente esse trecho aqui do texto, né, interessante para nós, né? As pessoas apresentam diferenças individuais de desempenho em qualquer atividade, por dois motivos principais. Nasceram diferentes umas das outras e seu DNA já contém a programação daquilo que as caracterizará pelo resto da vida. Essa diferença é causada também pelas experiências nas diferentes fases da vida, que estão também submetidas a variáveis que influenciam essa personalidade de maneira ímpar. Ou seja, né, traduzindo isso numa linguagem mais simples, né, pessoas diferentes vão ter produtividade diferente e relacionamentos dentro da equipe, padrões de relacionamento diferentes, tá certo? Por isso que interessa para a gente entender esses 4 pressupostos que eu passei aqui, viu, gente? Então, isso não é coisa para decorar, isso não é coisa para ter na ponta da língua e para eu cobrar na prova, mas são caminhos do raciocínio, tá certo? São formas de pensar que vocês têm que ter, tá certo? Isso, gente, eu não vou cobrar, mas vocês têm que ter na cabeça. Eu vou dar para vocês um problema, uma situação, aí, uma realidade, e esses são as ferramentas que vocês têm para trabalhar, tá certo? Se vocês veem que está todo mundo agindo da mesma forma, não se deixe enganar. As pessoas não são robôs, as pessoas estão tendo o mesmo comportamento por motivos diferentes, seguindo lógicas diferentes, raciocínios diferentes. Isso pode mascarar problemas, isso pode esconder problemas que vão aparecer mais na frente. Tá certo, gente? Se vocês não têm esse mecanismo, esse pressuposto para poder analisar, vocês vão cair em armadilhas simples para poder resolver problemas. Tá certo? Então, esses 4 pressupostos aqui que eu dei são o quê? São formas de olhar, formas de pensar que facilitam a gente entender o comportamento das pessoas. Gente, é nessa linha que eu vou cobrar de vocês, tá bom? Não vou perguntar quais são, me dê aí 4 características da personalidade humana. Não, é vocês partirem dessa lógica. Cada pessoa tem uma personalidade diferente. Número 1, comportamento da gente vem da personalidade. Número 2, portanto, cada pessoa tem um comportamento diferente, tá certo? Eu percebo a personalidade através do comportamento. Se eu vejo o comportamento, eu entendo a personalidade, sabendo que cada pessoa tem uma personalidade diferente. Entenderam? Eu estou falando a mesma coisa, de frente para trás, de trás para frente, várias formas de dizer a mesma coisa. É um raciocínio simples, mas vocês têm que ter ele na cabeça, porque quando vocês encontrarem ele, o quebra-cabeça que eu vou dar para vocês montarem, são essas afirmações simplesinhas que ajudam vocês a resolver. Tá bom, gente? Então, eu vou fechar aqui a primeira parte da aula, tá? Sobre personalidade. Vou colocar o link lá no esqueminha de aula. Logo abaixo vai ter um link para falar de motivação, que é um conteúdo bem extenso também. Eu não quero falar tudo num vídeo só. Tá certo, gente? Um abraço. Passem agora para o próximo vídeo.